O Chuck tá de volta na sua segunda temporada e ele já chegando com 2 pés no peito. Esses bonequinhos filha da mãe voltaram com tudo, e se você tem medo, calma, fica tranquilo, porque essa série não é de terror, ela é uma comédia aqui com um teor adulto, e eu vou comentar o episódio, claro, do comecinho até o fim, da mesma maneira que eu venho fazendo com as outras séries. Então, se você curte o assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostar dele, porque a série já começa exatamente da maneira como a primeira temporada terminou. Mas aí eu pergunto pra você, você tem medo do Chuck? Pois é, porque o plano que terminou lá na primeira temporada era levar aqueles 72 Chucks pra fora da cidade, senão eles iam tomar conta de tudo lá. Não, e o pior é que tudo aqueles Chucks, eles estão ansiosos pra começar a matação, eles querem tacar o terror pela cidade. Só que esses bonequinhos são tão filha da mãe que eles não respeitam nem a eles próprios ali, porque tem, por incrível que pareça, um Chuck calvo, e ele recebe bullying dos outros Chucks. Pois bem, calvos não tem um dia de paz nesse mundo, né? Só que o Andy tá aqui naquela corrida pra tentar levar esses bonecos pra fora, enquanto a Tiffany tá ali apontando uma arma pra cabeça dele, fervendo a cabeça do cara, e ele aproveita o momento de distração pra pegar essa arma e arrancar a cabeça da Tiffany. E é nesse momento que todos aqueles Chucks ali reconhecem que aquele é o Andy, e aí, galera, é só ladeira abaixo. Começa uma perseguição e o Andy dá um jeito de fugir com todos aqueles Chucks ali, só que a maneira que ele encontra é se jogando lá de um penhasco. Todo mundo cai no chão, claro que isso meio que faz sentido, considerando que os Chucks ali estão meio que com corpos físicos e tal, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? E o Andy some. Claro que o episódio dá a entender que o Andy morreu aqui nessa fuga, né, pra tentar salvar a cidade, porém a gente tem que lembrar que o corpo não aparece, e eu tenho, na minha opinião, que ele deve ter pulado ali do caminhão antes de jogar ele pelo penhasco, mas né, vamos lembrar da regra universal, se você não viu o corpo, então ele provavelmente não morreu. Enquanto isso, o Jake tá tentando seguir a vida dele, depois de todos aqueles traumas que aconteceram com ele lá na primeira temporada, então ele tá aqui se mudando de cidade, ele foi adotado por um casal, e ele tem um irmãozinho adotivo também chamado Gary, que por sinal é um piazinho muito legal. Mas não se apeguem a personagem, é tipo Game of Thrones, House of the Dragon, não dá pra se apegar a ninguém. E aí, nessa mudança de cidade, o Jake se despede do Devon, né, que é o namorado dele, e tudo parece que fica tranquilo por mais ou menos 6 meses, até a gente chegar na noite de Halloween, onde a merda começa tudo de volta. Já começa que eles se mudam lá pra Salem, em Nova Jersey. E Salem, você já sabe, né, aquela história das bruxas e tal, tem um monte de coisa lá pro passado. Só que o Jake, ele só quer curtir o Halloween dele na maior tranquilidade, mas ele não tem paz, ele não consegue ficar tranquilo. Por quê? Porque uma criança bate ali na porta dele, e essa pirralha está fantasiada de Chuck. O Jake olha porque dali e pensa, gente, vou morrer. Ele se borra todo. O que, na minha opinião, é um pouquinho doentio você se fantasiar de Chuck naquela realidade ali, considerando, né, todos os assassinatos que ele vem fazendo ali na cidade. Aí eu te pergunto, você se fantasiaria de Chuck numa festa do Halloween? Só que se não bastasse o susto que o Jake levou e que quase matou o pé do coração, ele começa a receber ligações perturbadoras de uma voz que ele meio que conhece, meio que não consegue reconhecer, mas ele acha estranho, porque a voz começa a fazer perguntas pessoais pra ele, começa meio que vigiar ele, e ele também repara que o Devon, que é o namorado dele, também tá recebendo esse mesmo tipo de ligação, e aí que eles começam a ligar os pontos e percebem que aquela é a voz do Chuck e que provavelmente o Chuck não morreu. Inclusive, eles estavam bem tranquilos porque eles achavam que não ia mais ter perigo, principalmente depois do acidente lá com o Andy, que acabou matando aqueles bonecos. Mas a tormenta continua. Por quê? Porque o Chuck não sossega. Ele faz uma chamada de vídeo com a galera e eles descobrem que o Chuck tá na frente da casa da Lexi. E a Caroline atende e deixa o boneco entrar em casa. O Jake e o Devon olham aquilo à distância e pensam, minha nossa senhora, precisamos fazer alguma coisa. Até porque o Chuck é atentado, ele fica brincando com o psicológico dos personagens e também do nosso, porque ele começa a filmar a Lexi na cama com outro garoto e você pensa, gente, vai acontecer alguma merda, ele vai matar essa guria aqui. E pra piorar, pra deixar a gente mais tenso ainda, a Lexi não atende as ligações dos amigos dela, o que piora mais ainda a situação. Só que felizmente o Devon liga pra polícia, a polícia chega lá na hora e interrompe o coito da menina com o cara. E nesse momento a Lexi, depois de mentir ali pros policiais pra eles irem embora, ela lê as mensagens no celular dos pedidos de socorro dos meninos e, gente, não passa um fio de Wi-Fi pelo cu dela. Por quê? Porque tá todo mundo traumatizado com tudo que o Chuck causou lá na primeira temporada, tanto que daí no dia seguinte eles vão lá pra um psicólogo e a própria Caroline começa a relatar aqui as relações que ela tinha com o Chuck. E depois de falar dos segredos, das mortes que o Chuck causou, que inclusive o pai dela foi morto pelo Chuck, a Lexi continua negando até o final que foi o Chuck que fez tudo aquilo e que o responsável de tudo foi o Junior, que era o ex dela na época. Claro que ela não pode dizer que foi um boneco que saiu matando todo mundo, senão ela ia ser taxada pra louca, né? Mas vale lembrar que nesse ponto a série ela meio que vai mostrando aqui alguns acontecimentos da primeira temporada pra tentar relembrar aqui o espectador, né, de tudo que aconteceu. Mas fiquem tranquilos porque também estou aqui pra lembrar-lhes. Mas o fato é que a Caroline, a irmãzinha da Lexi, ela tá muito traumatizada com tudo que aconteceu, principalmente por ela ter deixado o Chuck entrar em casa de volta. Aí a psicóloga olha pra ela e fala, garota, tenho tua solução, eu tenho os problemas resolvidos pra você. Não, e o pior é que a nova abordagem da psicóloga é justamente fazer o quê? Dar uma outra boneca pra menina, uma boneca noiva. E quando eu bati os olhos nessa boneca, eu falei, eu conheço essa boneca de algum lugar, galera, isso é uma referência à própria Tiffany original da primeira vez que ela apareceu, antes, claro, de descolorir o cabelo.
modelo, e sim a mesma boneca. Mas aí a Caroline e a Alex olham aquela boneca, ela se treme, se borram toda, e a Alex não abre a galera, garota, não tem como te defender desse jeito. Mas não basta toda essa pressão aqui que tá acontecendo com eles, a mãe da Caroline tá tentando se reeleger depois de ter passado por todos os perrengues lá na primeira temporada. Então ela faz aqui algumas entrevistas e tal, pra tentar angariar alguns votos e propor aqui medidas de segurança pra cidade. E a entrevista até que ia bem, até tocarem no assunto do Chuck. Sabe aqueles tipo de entrevista meio que polêmica pra tentar queimar o candidato? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Porque daí eles começam a perguntar, beleza, tua guria aí, tua filha, ela tá com essa nova boneca, por um acaso essa boneca aí anda pedindo pra ela matar as pessoas igual o Chuck falou pra ela? Pois é, porque a gente tem que lembrar que lá na primeira temporada o Chuck mandou a Caroline matar a própria mãe dela. Mas aí a galera fica revoltada e eles mandam o entrevistador ali pra fora, porque eles não querem que isso queime aqui a campanha política da mulher. Só que a Alex, ela não tá se aguentando. Por quê? Porque ela não pode comentar com ninguém esse negócio. Então, durante a noite, ela vai lá no quarto da irmã dela, pega aquela boneca e começa a macetar a boneca no chão pra tentar acabar com ela. E depois disso, ela prende a boneca na cadeira. Inclusive, é uma cena bem estranha, porque eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que coisa aleatória. Ela nem sabe se a boneca tá viva ainda, mas, né, por via das dúvidas, ela prende a boneca ali, né, porque é melhor não contar com a sorte. E aí, pra tentar proteger a irmãzinha dela, ela fala, olha só, esses bonequinhos são os filhos da mãe, você reza antes de dormir 3 Pais Nossos, 4 Ave Maria e fica com essa faca aqui, caso alguma coisa aconteça. Aí a Alex, nervosíssima, decide conversar justamente com as únicas pessoas que viveram o que ela viveu. Ela liga lá pro Devon e pro Jake e fala, amigos, tem merda acontecendo na minha casa, venham aqui. Até porque eles precisam entender qual que é o plano do Chuck, né, agora que ele voltou, então eles se armam e tal e começam a bolar o plano. E nisso de bolar o plano, eles começam a pesquisar que tipo de boneca é aquela que a psicóloga deu pra Caroline. E, gente, eles descobrem que aquela é a boneca Tiffany. Aí cagou, aí ferrou tudo. E quando eles sobem lá pro quarto da Caroline pra tentar ver aquela boneca de perto, eles descobrem que a boneca foi desamarrada e está dormindo do lado da Caroline. Mas nunca que eu conseguiria dormir tranquilo numa casa dessa, principalmente com uma boneca daquele tipo. Não, e o pior é que todo mundo começa a ficar com medo daquela boneca, mesmo sem saber se ela tem vida ou não. E pra piorar a situação, a Caroline começa a agir estranho, ela começa a defender aquela boneca falando, ela não é malvada igual o Chuck. Garota, pelo amor de Deus, você tá testando as nossas paciências. E a da Lexi, porque a Lexi, ela tá sobrecarregadíssima, ela não consegue desabafar pra ninguém tudo que tá acontecendo ali com ela, então ela tenta fugir da realidade. E a maneira, claro, que ela encontra, né, de fugir da realidade é consumindo drogas, pra ela não desabafa isso para os amigos dela, mas menina, você tem que desabafar com teus amiguinhos. E isso faz parte do processo comum, tá todo mundo aqui no mesmo bar, tá todo mundo ferrado. Só que se você acha que a situação está ruim, meu amor, calma que tudo pode piorar nessa série, porque a campainha toca, eles vão abrir a porta e quem está lá? Gary, o irmão adotivo do Jake, uma bomba e o Chuck. Pois é, o Chuck encontrou todo mundo, o Jake tá borrado de medo ali e ele fala que tudo aquilo era parte do plano, um plano de atormentar a cabeça deles, reunir os três e matar os três, tudo de uma vez só. Só que ele não faz isso imediatamente não, porque a gente tem que lembrar que a Alex tá lá no banheiro usando as coisinhas. E o Chuck tá pé da vida, ele tá pistola da cara, porque todos eles ali acabaram com o plano dele de tomar conta da cidade. Mas ele fala, né, meus queridos, meus amigos, minhas crianças fedorentas, não adianta vocês fazerem nada, por quê? Porque eu sou imortal, não vou morrer. Só que enquanto isso lá em cima, a Alex, ela nem olha as mensagens que o Devon tava mostrando pra ela não descer as escadas, mas ela sai, gente, ela tá chapadona, ela começa a andar devagarzinho, você fica aflito, você pensa, minha nossa senhora, o Chuck vai ver, isso vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Mas a partir do momento que a Alex desce as escadas e o Chuck olha pra ela, o Devon aproveita esse momento de distração e utiliza ali uma das arminhas de choque dele pra dar um chocão no Chuck. E aí na hora que o Chuck cai, a bomba também cai longe, você fica... Que bom, não vai acontecer nada de ruim nesse episódio. Porém, calma, porque o Gary decide pegar a bomba. Por que a criança vai fazer isso? Porque criança faz merda. Criança merdeira é o Gary, ele pega a bomba e sai correndo ali pela casa. Só que ele para de correr quando ele vê a boneca sentada lá na cozinha. Só que ele não contava que do nada o Chuck ia surgir ali atrás dele, dar um abração no Piá e apertar o gatilho da bomba. Eis que a bomba explode no peito do Piá, tudo explode ali na casa e acontece aqui a primeira morte da temporada. Só que o problema é que a culpa dessas mortes cai novamente em cima do Jake, da mesma maneira que estava acontecendo lá na primeira temporada. Aí a psicóloga olha pra eles e fala, olha, vocês precisam de um jeito, seus merdinhas, vamos dar um jeito em vocês, vamos mandar vocês pra um lugar. E ela mesma sugere o lugar, inclusive isso me cheira merda, me cheira coisa ruim que ela tá fazendo. Os três então são levados pra uma instituição pra delinquentes, onde eles vão lá aprender com os erros deles. Só que nesse trajeto o sininho ali apita na cabeça deles, porque eles percebem que o Chuck, que é o Chuck, jamais mataria a si próprio, então provavelmente os outros Chucks não morreram naquela queda, naquele acidente no começo do episódio, e devem haver outros por aí. E a situação piora mais ainda, porque certeza que aquela véia sabia de alguma coisa, aquela psicóloga, porque eles acabam de chegar no orfanato onde o Charles Lee Ray viveu a infância dele, ou seja, é o orfanato onde o Chuck viveu.
que vocês acharam desse começo de temporada? Já começou eletrizante, já começou do jeitinho que a gente gosta, com mortes, e é bem provável que vai piorar ao longo dos episódios. Vale dizer que aqui no canal tem um vídeo também bem antigo, tá? Não liga aí pra qualidade, onde eu falo da primeira temporada do Chuck. Dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui nas telas finais. E claro, se você curtiu o vídeo, não esquece do like e de se inscrever no canal e ativar o sininho, e também deixar aí embaixo a tua opinião sobre a temporada e o primeiro episódio. E tchau, vejo você no próximo vídeo.